O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo capítulo 27, verso 1. Seja muito bem-vindo. Que Deus o abençoe nessa manhã. Que este seja um dia de bênção para as nossas vidas. Que possamos sentir as mãos do Eterno cobrir a nossa vida e a nossa caminhada. Nós queremos clamar a Deus pedindo a Ele que no dia de hoje nós possamos cumprir todos os seus propósitos, como sendo o nosso primeiro compromisso nessa manhã de nos encontrarmos com Ele, abrirmos o nosso coração e sermos fortalecidos pela Sua palavra. Nós estamos nessa manhã começando um novo livro, é o livro de Êxodo. Eu acredito que o próprio nome já determina de fato o seu conteúdo, escrito também por Moisés. É um livro que fala da libertação do povo de Deus enquanto eles estavam no cativeiro do Egito. Chegaram de uma forma livre, prosperaram, cresceram, se desenvolveram e depois, somente através da poderosa mão de Deus, é que eles saíram do Egito para servir ao Senhor na terra de Canaã. E nessa manhã, quero convidar você então a ter a palavra de Deus nas mãos, o livro de Êxodo, capítulo 1, o verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A mão de Deus estava sobre os filhos de Jacó. Deus os fez extremamente fecundos. A promessa de Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó de torná-los pai de uma grande nação se tornou realidade. O próprio capítulo 1 do livro de Êxodo se preocupa em mencionar a quantidade de pessoas que entraram no Egito, que foram 70 pessoas. É claro que o autor, se valendo da cultura da época, ele aqui coloca a quantidade de homens que entraram ali. Ele não mencionou a quantidade de mulheres, esposas e filhas que também acompanharam a família de Jacó quando entraram e chegaram ao Egito. Porque se ele tivesse incluído a todos, possivelmente o número dobrasse, chegasse a quase 150 pessoas. Mas nós sabemos, a mão de Deus estava sobre a família de Jacó. Deus pessoalmente já tinha feito inúmeras promessas a Jacó, a Abraão e a Isaque. E agora era o momento que Jacó, a família de Jacó, o povo de Deus no Egito, na terra de Gósen, tinha se desenvolvido, tinha se multiplicado e era um número enorme. Acontece que a Bíblia nos fala que o novo faraó, o novo rei que assumiu o governo do Egito, porque José já tinha sido sepultado, tinha morrido. O governador e o faraó, que também tinha recepcionado a José, que tinha recebido a José e o constituído como o segundo homem mais importante sobre o Egito, naquele período de crise, de fome, em que José foi o homem-chave, a peça principal usado por Deus para administrar, comprar a terra e fazer com que os celeiros pudessem estar todos lotados, ele também já tinha morrido. Um novo faraó tinha assumido o governo do Egito. Ele não conhecia a história de José, nem muito menos o povo de Deus que estava ali. O olhar desse novo faraó para a família de Jacó era um olhar de escravos, de sub-raça, seres humanos comum que, aos seus olhos, eles estavam ali simplesmente para servi-los e para suprir as necessidades dos egípcios. E temendo, porque a mão de Deus estava sobre o povo de Deus, sobre os israelitas, ele passou a temer um número grandioso de homens e de soldados que poderiam se rebelar e eliminar os egípcios. Ele começa agora então a maquinar algumas estratégias para que possa enfraquecer o povo de Deus. A primeira delas, ele pede para que dobre o número de trabalhos e atividades que o povo de Deus possa fazer. Eles deveriam produzir mais tijolos, eles deveriam construir mais cidades, eles deveriam construir mais celeiros. E ele acreditava, quanto mais eu oprimir, cansar, humilhar o povo de Israel, a família de Jacó, eles irão enfraquecer. Mas acontecia o contrário. Porque a bênção de Deus estava sobre a família de Jacó. As mãos do Senhor estavam sobre o seu povo.
Nós não podemos em momento algum esquecermos de que os olhos do Senhor estão voltados para essa terra. Deus estava escrevendo a história do seu povo. Deus via cada lágrima derramada. Deus via cada gota de suor derramada sobre a face dessa terra. Deus via cada face de semblante debruçado triste que estava ali no cativeiro do Egito. Deus ouvia também cada prece, cada clamor, cada momento de oração que os israelitas elevavam os seus olhos para o céu, clamando em nome do Deus de Jacó ao Deus de Abraão. E no capítulo 1 do livro de Êxodo, nós podemos ver que o autor do livro de Êxodo, que nós acreditamos que seja Moisés, ele monta o cenário para o nascimento de Moisés. Ele cria aqui e monta, abre aos nossos olhos que Deus precisava de um libertador. Deus precisava de alguém que pudesse assumir essa liderança. E nós podemos ver que quando o faraó, percebendo que o povo de Israel crescia de uma forma grandiosa, ele monta uma estratégia mais uma vez para tentar oprimir, porque a primeira estratégia, dobrando os trabalhos, não causou efeito. E ele agora então chama duas parteiras. Está aqui no capítulo 1 do livro de Êxodo, verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E o objetivo dele chamar essas duas parteiras é que elas deveriam matar todos os homens. As meninas, as mulheres, eles deveriam conservar com vida, mas os homens, elas deveriam matar a todos. E elas de fato temeram a mão de Deus. Elas sabiam que era um povo abençoado. Elas sabiam que as mãos do Senhor estavam sobre a nação de Israel, sobre os filhos de Jacó. E ela se desculpa porque o rei lhes procura e fala: o povo continua crescendo. Vocês não têm matado, não têm seguido as minhas ordens. O que é que tem acontecido? E elas então se desculparam falando: é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Antes que nós cheguemos para fazer os partos, as crianças já nasceram. E elas temeram a Deus. Elas reconheceram mesmo sem ter uma noção de quem era o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Elas reconheceram que Deus era Deus e elas foram de fato reconhecidas como mulheres que serviram ao Senhor. Mas Faraó, ao seguir dali, vendo que a sua segunda estratégia não tinha causado efeito, ele agora dá uma terceira ordem. E ele fala que todos os meninos que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. As meninas deveriam ser conservadas, mas todos os homens deveriam ser jogados no rio Nilo. E você pode perceber, é nesse momento que agora, logo a seguir, nós iremos ver que Deus providencia um libertador. Deus faz com que um homem possa ser trabalhado por Ele. Ele molda o seu caráter. Ele prepara esse líder para que venha liderar o seu povo e tirar do cativeiro do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, onde Deus mesmo daria essa terra para que esse povo pudesse se expandir, se estabelecer. E ali naquele lugar, eles pudessem cumprir os propósitos do Senhor. Mas nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 1 do livro de Êxodo, eu e você, nós não podemos nos esquecer. Os olhos do Senhor estão sobre a face dessa terra. Por mais que eu e você imaginemos que Ele não tem visto o nosso sofrimento, as nossas lutas e as nossas dores, creia, os olhos do Senhor têm visto todas as atividades que acontecem sobre a face dessa terra. A Bíblia mesmo no Novo Testamento fala que Ele consegue perceber uma folha ou um pássaro quando cai sobre a face dessa terra. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver claramente, Deus enxergou o sofrimento do seu povo. Deus sentiu a dor do sofrimento do seu povo. É a razão pela qual Ele se preocupa em conduzir, em preparar um libertador, para que esse libertador pudesse trazer a libertação do seu povo e eles pudessem no deserto adorar o seu nome. Nessa manhã, eu e você, nós precisamos descansar nessas promessas. Nós precisamos crer e agir no agir do nosso Deus. Vivendo dessa forma, nos dias em que nós estamos vivendo, nós viveremos em paz.
nós não iremos perder a nossa esperança. A cada dia que nós vivermos sob a face dessa terra, nós teremos a certeza que as mãos do Eterno estarão conduzindo a nossa trajetória. Querido Pai, nessa manhã nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos cumprir os Teus propósitos, como um dia também o Senhor chamou a nação de Israel para que pudesse cumprir os Teus propósitos. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.